Vamos voltar a falar agora sobre as chuvas, nós vamos voltar agora a falar sobre como é que ficou, inclusive, a previsão do tempo para hoje, terça-feira, como é que está a situação agora para as próximas horas. A Maria Maciel tem informações ao vivo nesse exato momento. Maria Maciel está na sala da Semar para trazer informações importantes. Teremos chuvas ou as chuvas param a partir de agora? Wilson, já choveu até agora uma média de 120 milímetros e vem mais chuva por aí sim, viu? Quem vai dar os detalhes dessa previsão para a gente é o Vinícius Pinho, que é coordenador aqui da sala de alerta da Semar. Boa tarde, Vinícius. Qual é então a previsão para hoje? Continua chovendo nos próximos dias? Boa tarde. Então, a previsão ainda continua de chuvas. A gente ainda deve ter volumes expressivos de chuva, principalmente entre a tarde e noite de hoje. A partir daí, principalmente amanhã, ainda há previsão de um pouco de chuva, mas com um volume bem menos expressivos do que essas chuvas que foram registradas no dia de hoje. Nós já tivemos pontos aqui em Maceió que chegaram a cerca de 150 milímetros em pouco mais de 12 horas, ou seja, um volume muito grande de chuvas. Inclusive, nós tivemos que emitir um aviso meteorológico ontem no início da tarde, e esse aviso acabou sendo atualizado para um alerta meteorológico. Hoje nós estamos em situação de alerta e deveremos permanecer nessa situação de alerta pelo menos até amanhã, porque mesmo que diminua o volume de chuvas agora, mesmo que chova menos no dia de amanhã, o solo ainda encontra-se muito saturado e qualquer chuva a partir de agora acaba sendo problemática. Então a gente mantém o nível de alerta em contato permanente com os órgãos de proteção e defesa civil do Estado e da Defesa Civil Municipal de Maceió, porque a chuva ela foi muito concentrada aqui na região metropolitana e a gente está numa situação bastante crítica aqui na nossa cidade. E por falar na região metropolitana, a gente viu que um dos bairros mais atingidos, né, mais afetados aí com esse volume grande de chuvas foi a Xande Jaqueira, inclusive com deslizamentos de terras. Exatamente. Lá naquela região a gente tem várias áreas vulneráveis, áreas de encosta, e como o solo está muito saturado, o risco de escorregamento de terra está muito elevado. Inclusive, um dos nossos alertas foi de alto risco de movimentação de massa em todas as áreas de encosta de Maceió. A gente viu também que muitos riachos, pequenos riachos, também acabaram transbordando. Como é que está a situação dos rios e lagos aqui da nossa capital? Então, principalmente aqui na região metropolitana, dois exemplos claros. O Riacho do Silva, ele transbordou. Aquela região do Bebedouro está com impossibilidade das pessoas trafegarem. O Jacarecica, aqui na parte baixa de Maceió, ele também transbordou. A via na Pia Chaleta também encontra-se bloqueada. Então, esses pequenos riachos da região metropolitana, que recebem uma carga de água muito grande da parte alta da cidade, vindo da parte alta, eles acabam sofrendo impacto. E a tendência é que eles se mantenham bastante elevados, pelo menos até amanhã. Eles devem ficar com a calha deles transposta pelo menos até amanhã. A gente deve permanecer com os rios cheios. Com relação ao volume de chuvas esperado para o mês de junho, está baixo? A gente já ultrapassou essa cota? Então, só essa chuva que aconteceu de ontem para hoje já choveu cerca de 40% do que era esperado para o mês inteiro. Como a gente não teve praticamente chuvas na primeira quinzena do mês, a gente ainda está com chuvas dentro da normalidade. Mas como a gente tem previsão para os próximos dias e pelo menos até ao final do mês de bons volumes de chuva, a tendência é que com as chuvas dos próximos dias e do final do mês, nós tenhamos chuvas entre a normalidade ou até acima da normalidade. A tendência é que ultrapasse a média climatológica até o final do mês. Com relação às chuvas que devem continuar ainda nesta terça-feira, são chuvas mais fracas, intensas? Aqui ainda não se descartam algumas pancadas intensas de chuvas, principalmente na região metropolitana e no litoral norte de Alagoas. Mas a partir de amanhã nós deveremos ter algumas chuvas, mas num volume menor do que as ocorridas no dia de hoje. Mas, porém, na quinta e na sexta-feira, esse sistema meteorológico pode se reintensificar e a gente pode ter bons volumes de chuva até o final de semana. Certo, obrigado então pelas informações. Então, continuamos então em alerta com relação a essas chuvas aí que vão continuar pelo menos até amanhã, Wilson.